Boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é Túlio, sou advogado e investidor há mais de 5 anos. Trarei aqui hoje um resumo da entrevista realizada pelo gestor do ALZR11 ao Clube FI junto ao professor Arthur. Comentarei aqui os custos, a motivação, expectativa de rendimento e mais uma informação ao final do vídeo bem interessante que o gestor trouxe, ok? Então, iniciando o vídeo, sem mais enrolação, uma informação aqui que eu achei interessante é que o Fábio, que é o gestor, ele comentou que não pretende investir em hospitais nem em indústrias pesadas, dado as especificidades desse ramo. Então, os hospitais a gente sabe que tem um problema em caso de inadimplência, é difícil de desocupar o locatário, e as indústrias pesadas ele comentou que é um maquinário, é uma especificidade muito grande, então o imóvel não se torna interessante. Já adentrando aqui quanto ao resumo da entrevista, a parte mais importante, que é sobre o TSER11, que foi o novo imóvel que o fundo ALZR comprou através das cotas, o gestor aqui, eu vou abrir uma aspas, que foi exatamente o que ele disse em relação aos custos da compra. Tem coisa que eu não posso falar. O fundo não será dissolvido, o fundo seguirá existindo. Por quê? Porque para a gente é melhor assim, do ponto de vista de custo. Uma aquisição de um imóvel naquela região custa 7% do valor do imóvel inteiro, não do valor do equity. Então ele comentou que em razão de comprar via cotas, a gente consegue uma redução aí de 7%, podendo até ser maior por causa da alavancagem. Então pode chegar a 10, 12, até 14%. Evita também toda uma documentação extensa que o fundo tem que preparar quando vai comprar diretamente o imóvel, impostos, a gente tem o ITBI como exemplo e demais custos e impostos, enfim. Então a compra via cotas ficou bem interessante por causa disso. E lembrando que, tendo 88% das cotas, o ALZR ele consegue chamar assembleias, solicitar troca de administrador, gestão, pedir alteração de taxas e tudo mais. Caso o ALZR consiga um takeover, ou enfim, uma troca de gestão, a título de exemplo, eu trago aqui a informação que tem outro fundo da casa, Aliança Digital, que ele não incide a dupla taxa, então não tem duplicidade de taxa. Então, caso ele faça isso no TSR11, a gente pode esperar que também ele não tenha essa cobrança de taxa duplicada, tá? Quanto aos 12% restantes, o que o gestor comentou? Ele não deu detalhes, ele disse, vamos aguardar cenas do próximo capítulo, e disse que pode ser que o Alianza compre os 12% restantes. Eu trago aqui para vocês que o detentor desses 12%, da maior parte tá, desses 12%, é o KNSC11, tá? Aqui eu estou no relatório gerencial do fundo, e aqui ele lista esse imóvel que o gestor da LSR comprou, ok? Aqui vem uma parte interessante, ele fala sobre o ganho de capital na venda de cotas. Então, ele fala que através dessa estrutura que o fundo realizou de compra, ele consegue no futuro vender parcialmente essas cotas a mercado e colocar um ganho de capital no nosso bolso, tá? É uma estrutura bem interessante. No vídeo de ontem eu comentei sobre ponto de atenção que a gente tinha que ter com a amortização, que ela vai se iniciar agora em abril de 23, que de fato é uma compra que foi feita numa taxa interessante, principalmente nesse momento que a gente vive, e ele trouxe a informação também que essa amortização vai se estender pelos próximos 13 anos, então é algo bem suave que o fundo não vai sentir tanto impacto. Aqui, gente, eu trago uma projeção, deixando bem claro que essa projeção é minha, ok? Não é projeção do gestor, não tem nenhum tipo de guidance aqui. Pelas minhas contas, considerando que o dinheiro saiu do fundo do caixa, então não está rendendo mais a renda fixa, e considerando o cap rate dessa compra que foi divulgado, eu acredito em 0,80 a 0,82 centavinhos por mês de cota base, tá? Um valor bem interessante aí para o LZR. Aqui, que é o que eu falei no início do vídeo para vocês, que foi uma informação bem interessante que o gestor trouxe. E se você estiver gostando do vídeo, peço aqui que deixe o like, que se inscreva, que comente. Todo dia eu trarei vídeos comentando os fatos relevantes. Sempre que tiver uma questão jurídica, eu tento aqui elucidar para vocês. E todo dia fatos relevantes e relatórios gerenciais, tá bem? Então a localização do imóvel, ela é em Alphaville, Barueri. Isso de pronto já levantou um ponto de alerta para os investidores, dado que a região ela tem uma vacância elevada. Então o gestor ele pontua que o risco-retorno sempre tem que ser ponderado e que, ao seu ver, a compra foi feita muito barata.
Então, a partir disso, a gente pode conseguir um retorno bem interessante e é uma espécie de proteção, porque se você compra bem, compra barato, mesmo que seja um imóvel com uma localização um pouco mais difícil, já vai dar um retorno bem interessante. E aqui ele comenta aqui daquela região é o melhor projeto, tem as melhores saídas para as rodovias. Eu trouxe aqui uma imagem, essa aqui é a Torre do Pão, que é onde o LZR comprou, ok? Aqui a gente tem a Jatobá, pertence ao HGRE, a gente tem o CBPO também aqui, e a gente vê que as saídas do Pão, elas têm acesso à marginal, o Rodoanel está aqui próximo, e a gente pode notar que tem um terreno livre ainda nessa região. Então ele comenta que tem um terreno livre. Aqui foi bem interessante, ele falou que não pode dar detalhes, mas sabe que tem um grande projeto de um outro FII na região que pode valorizar muito essa localização, com maior circulação de pedestres, circulação de veículos. Então a gente sabe que tem outros fundos na região, vamos acompanhar os próximos passos, mas é interessante. Por fim, queria comentar com vocês que é um locatário excelente. A gente sabe que a LZR ele sempre trabalha com contratos atípicos, isso está no regulamento. E o gestor deixou bem claro que quando esses contratos estiverem se aproximando do fim, que ele tem a intenção de fazer aquela venda, fazer o giro da carteira para destravar toda a inflação que tem no imóvel e a gente colocar um dinheiro no bolso, que foi o que ele fez no imóvel da Clariant, que foi vendido esse ano. Então esse é um imóvel que tem um contrato bem longo e apesar da localização ser difícil, se durante esse período a região se valorizar, se desenvolver, pode ser que ele venda esse imóvel e está mais fácil de fazer essa venda, já que a estrutura está baseada em cotas, então essa cota no mercado valorizando, o fundo consegue vender e colocar esse dinheiro no bolso, tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez peço que se inscrevam, que deixem comentários e amanhã trarei mais um vídeo comentando as notícias dos fundos imobiliários. Abraço!